Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vou gravar uma videoaula para vocês hoje sobre Karl Marx. A gente já está estudando esse tema, né? E hoje eu vou falar para vocês o que é o materialismo histórico, né? O Karl Marx, a teoria dele, ele foi influenciado pelos economistas ingleses, o pensamento econômico inglês, o socialismo utópico francês e a teoria hegeliana de Hegel, né? Que é um filósofo alemão. Então, vamos ver aqui o materialismo histórico. O que significa isso? É um método de análise. Então, Karl Marx ele parte do princípio de que na estrutura da sociedade, a sociedade tem como base as forças produtivas e as relações de produção, que são as condições chamadas materiais de existência. Na sociedade que a gente vive hoje, quais são essas condições, essas relações de produção? Baseada no capitalismo e na contradição entre a classe trabalhadora, que é o proletariado, e a burguesia, que é a classe dominante. Então, a sociedade é baseada no antagonismo entre essas duas classes, né, na exploração da classe trabalhadora. Ele fala que as relações de produção elas são as formas pelas quais os homens se organizam para exercer a atividade produtiva. Na Idade Antiga, o modelo era escravista, né? Na Grécia, Roma, o modelo de produção era o modo de produção escravista, que os escravos que faziam os trabalhos manuais braçais. Na Idade Média, era o modo de produção feudal, ou modo de produção servil, né? E na sociedade após a Revolução Industrial, após o século XVIII, onde o capitalismo se desenvolveu, se tornou a sociedade o modo de produção capitalista dominante na sociedade industrializada moderna, que a gente vive até hoje, né? Sociedade contemporânea. Então, ele fala que as relações de produção são fruto das condições naturais e históricas da atividade produtiva. A forma pela qual elas existem são reproduzidas numa determinada sociedade constitui o que Marx chama de modo de produção. Por exemplo, no modo de produção feudal, o servo ele não era assalariado, ele tinha um acordo, né, com o senhor feudal, ele vivia na propriedade, fazia o trabalho rural, de produção rural, que a sociedade era ruralizada. Não tinha troca de moeda, né? Aí, esse servo, ele era um assalariado. Não era um assalariado, ele fazia esse trabalho com acordo de vassalagem. Na sociedade capitalista, surge a figura do trabalhador assalariado. Ele vende o trabalhador, o proletário, ele vende a força de trabalho, dele para poder sobreviver. Ele recebe o salário para atender às necessidades básicas dele. Mas o burguês, ele tem os meios de produção. O que são os meios de produção? Ele tem as fábricas, as indústrias, as máquinas. Então, ele tem como acumular capital. Aí, no processo que ele explora o trabalhador, ele vai ter o lucro e ele vai acumulando capital e vai se manter sempre na classe dominante. Aqui, essas imagens são camponeses na Idade Média, da Europa feudal, que eles tinham um acordo de vassalagem, né, com o senhor feudal. Aqui, para Marx, se a gente estudar o modo de produção da sociedade, a gente consegue entender como essa sociedade funciona e como ela se organiza, porque ele fala que todas as outras instituições sociais, a família, as leis, a religião, as ideias políticas, os valores sociais, eles dependem do modo de produção que essa sociedade tem, né? O modo de produção dominante da sociedade. Então, ele fala assim, se o modo de produção
na sociedade feudal, né? Era aquele modo de produção feudal, então ele influenciava todas essas outras instituições da sociedade. E se hoje a gente tem o modo de produção capitalista, ele também influencia todas essas instituições, a família, a religião, as ideias políticas, os valores sociais, e aí vai formar, cada sociedade vai ter sua própria configuração, seu próprio modo, sua própria ideologia, né? Ele chama o modo de produção, em alguns livros dele, de infraestrutura, né? Que é a estrutura básica das condições materiais de existência, e a superestrutura, que seria, por exemplo, as ideias vigentes na sociedade, os valores, que seria a superestrutura, né? Aí ele fala assim: a passagem de um modo de produção para outro sempre acontece como consequência do processo da luta de classes. Que a gente pensa assim, como que mudou o modo de produção? Que ele fala, né, que cada época tem um modo de produção. Não foi assim sempre a mesma coisa. Como que muda? Ele fala que é consequência da luta de classes. Por exemplo, quando existia a sociedade estamental, antes da Revolução Francesa, lá, né, antes de 1789, antes da Revolução Francesa, a classe dominante era o clero e a nobreza, que eram os estamentos. O primeiro estamento era o clero, o segundo estamento a nobreza. E a burguesia estava no terceiro estamento, junto com os camponeses, artesãos, era a classe explorada. Aí ele fala que o processo que aconteceu foi um exemplo de luta de classe, porque quem se revoltou foi o terceiro estamento contra o primeiro e o segundo. E quem dominou e liderou a revolução foi a burguesia. Então, a gente não vê no livro, em história, vocês vão ver lá escrito no livro. Aí aconteceu, após a Revolução Francesa, a ascensão da burguesia. Então, a burguesia passou de classe que era explorada para a classe dominante. Então, ele fala, quando mudou o modo de produção para o modo capitalista de produção, que tem até hoje, com a sociedade industrializada, aconteceu a mudança movimentada pela luta de classe, onde teve a ascensão da burguesia. Então, foi luta de classe, a burguesia que se voltou contra a classe dominante e ascendeu e se tornou dominante na sociedade. E aí surgiu outra classe explorada, que são a classe trabalhadora, que é o proletariado, né? Então, as mudanças que ocorreram para surgir essa sociedade que a gente vive hoje, a origem dela está lá, após a Revolução Industrial e após a Revolução Francesa, que surge a sociedade de classes. Aí aqui, ó, em cada modo de produção, a desigualdade de propriedade como fundamento das relações de produção cria contradições que se acirram até provocar um processo revolucionário com a derrocada do modo de produção vigente e a ascensão de outro, que foi isso que aconteceu no surgimento do capitalismo e fim da sociedade estamental, e a burguesia se tornando dominante. E quem é o proletariado? O proletariado, essa palavra proletariado, vem de prole. É aquela família extensa que tem, né, os pais e os filhos, ele tem a prole. Essa classe proletariado, ele vende a força de trabalho, recebe o salário para atender às necessidades básicas para ele sobreviver. Ele não tem como acumular capital, né, como burguês. Então, isso gera um processo de desigualdade. Aí vocês vão responder as questões que eu coloquei aí na atividade. O que é materialismo histórico? O que é modo de produção? Né? São as perguntas que eu coloquei para vocês. Até mais.